Olá pessoal, começando mais um Jura Pod, ao meu lado o Gabriel Foguinho. E aí, Foguinho? Beleza, Jura? Mais um programa pra conta, hein, galera? É isso aí, tem programação boa, viu? Final de semana em Lauro de Freitas, já inicia, dia 6. Vou falar aqui agora pra você. Conte mais. Vai lá. A Companhia Baiana de Patifaria apresenta Fanta e Pandora na Abofetada. Qualidade. Vai levar sua esposa? Ave Maria, mamãe, papai, todo mundo Cine lá. Teatro em Lauro de Freitas, viu? E aí, para conversar sobre esse assunto, a gente convidou aqui Lelo Filho e Rodrigo Vila. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Oi. Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com você, com o Gabriel, para falar de arte, de cultura, para falar da nossa volta a Lauro de Freitas, né, depois de 5 anos. 5 anos sem vir Muito pra bom. Lauro. E aí, pandemia, depois pós-pandemia. Pós-pandemia. Difícil. Nós engasguei. São muitas emoções, a gente fica nervoso. Você engasgou. É um pós-pandemia, né? Porque a gente passou 2 anos fora de cena, né? E voltamos ano passado com esse recorte. É um recorte da Bofetada. Esse ano, os personagens da Bofetada estão comemorando 35 anos, né? Desde a estreia da peça. E a gente voltou ano passado meio que ainda tateando como é que ia ser esse retorno, como é que ia ser a reação do público entrar num lugar fechado para assistir um espetáculo. E deu certo. Na verdade, a gente participou de um projeto da Fundação Gregório de Matos no ano passado. E a tentativa de voltar com a Bofetada na íntegra era muito difícil porque o cenário foi danificado durante a pandemia. Sim. Porque, na verdade, tudo nosso, quando fecharam os teatros em março de 2020, o cenário ficou trancado no teatro. E a gente não podia tirar. Então, entre março e julho, a gente não tinha acesso ao cenário, ao figurino. Então, tudo ficou preso no teatro. E quando a gente entrou no teatro, ele estava completamente mofado. Então, uma boa parte do cenário foi perdida e uma boa parte do figurino teve que passar por um processo de lavagem muito intenso para ser recuperado. Então a gente deixou a Bofetada de molho um pouquinho na íntegra, porque é um espetáculo mais caro, mais delicado, com mais detalhes, e a gente resolveu fazer esse recorte. Ao invés de 11 personagens, a gente está com 5 em cena, com Fanta e Pandora, uma folia de outono, que está chegando em Lauro de Freitas, depois de 2018. A nossa volta agora, sábado dia 6, no outro sábado dia 13 e no último sábado dia 20 de maio, 3 apresentações. Muito feliz porque o Cine Teatro Lauro de Freitas nos trouxe alegria sempre que a gente veio, né? Assim, é um teatro que sempre deu sorte pra gente, plateia cheia, né? Muito movimento, muito boca a boca. E hoje, ao chegar no teatro, a gente deu uma passada lá mais cedo, estava tendo um evento de professores e professoras lá. Sim. E a reação já foi incrível ao me verem lá dentro, entendeu? E aí eu pedi para ver se eu podia me comunicar com a plateia. Me foi dado o microfone, fui lá no palco no microfone e pude falar para o público. E deu para ter a reação, o termômetro, né, de que muita gente que estava na plateia hoje, entre professores e professoras, já haviam visto, né, esses personagens. Então, teve aplauso, né? Assim, muita gente dizendo que vai, né, conferir essa versão do espetáculo. Vou estar com Rodrigo Vila, com Marcos Barreto, Alexandre Moreira e Maurício Martins, aprontando todas no Fanta e Pandora. Lelo, quando você fala a questão de a Bofetada ser um espetáculo caro, você, como ator, gostaria de levar essa peça em vários municípios da Bahia, né? A Bofetada viajou, a gente conta 72 cidades do país, né? Assim, o mais extremo sul que a gente foi Porto Alegre, e o mais extremo norte que a gente foi Fortaleza. Então é uma peça que viajou fora Centro-Oeste, né, Sudeste, longas temporadas em São Paulo, no Rio, e muito interior da Bahia, né? É um espetáculo que anualmente a companhia sempre fez anualmente uma turnê pelo interior. Lauro de Freitas está abrindo a turnê 2023. É uma mini turnê, na verdade, porque a gente vai passar por aqui, por Camaçari, talvez Feira de Santana. Mas eu acho que é uma forma da gente poder visitar revisitar essas plateias e, sempre que é possível, conhecer novas plateias, né? Novas possibilidades. Está pintando um evento, possivelmente por Juca, que a gente foi fazer o aniversário da cidade, há mais ou menos uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente foi fazer o aniversário da cidade
E na praça, né, ao ar livre, para todo mundo da cidade assistir, foi incrível a experiência. E aí recebemos o convite para voltar a Pojuca. Mas abrir novas praças, abrir novas plateias é sempre a meta da companhia. Muito feliz de voltar a Lauro de Freitas, que eu acho que atende uma região também muito grande aqui, né? Região metropolitana. Exatamente. Eu acho que são vários bairros vizinhos, né? Várias localidades vizinhas que podem vir se deslocar. A peça é mais cedo aqui, às 19 horas, né? Em Salvador a gente faz às 20 horas, aqui a gente vai fazer às 19 horas. Fica mais fácil para a plateia chegar, para voltar para casa, entendeu? É um espetáculo para a família inteira, para qualquer idade. A partir de 5 anos de idade a gente recomenda. As crianças amam o espetáculo, e a gente já está praticamente na 3ª geração. São 35 anos da peça, então assim, a avó que está levando o neto hoje, ela namorava quando viu a primeira vez, depois ela voltou grávida, depois ela voltou já com os filhos e hoje ela é avó, entendeu? Já está levando neto e neta, então isso é incrível também. E é um projeto, né, Léo, que você fala assim, 35 anos, eu acredito que até o próprio Rodrigo aqui não tem essa idade para estar na... De fato, você acertou. O Rodrigo tá acabando de fazer 36, entendeu? Vou fazer... Mas é o que eu digo, e você conseguir manter vivo isso ainda, né? A avó levando o neto para mostrar, para viver, é um negócio que deve ser bastante gratificante, né? Eu acho que até Rodrigo pode dizer mais, porque é uma experiência, né, para quem é tão mais novo, entrar num espetáculo que já tem essa história, essa trajetória. E foi espectador. Isso. Na verdade, assim, em Salvador, enfim, na Bahia, não tem, assim, quem não... Pelo menos não tem ouvido falar da Bofetada, assim. É muito difícil você conhecer alguém que não ouviu falar, pelo menos. Então... Apesar de, na infância, eu não consumir muito teatro, os meus pais não me levavam muito, não por questões da vida mesmo, mas a gente sempre ouvia falar, né, na televisão, passavam as propagandas, outdoor, né, a gente tinha aquela curiosidade, então era como se já fizesse parte da cultura, da nossa cultura. Então, desde a época que eu nasci, realmente, de fato, eu conheço a Companhia Baiana e hoje, enfim, sou muito feliz por fazer parte dela. Mas realmente é muito interessante. É realmente algo que tem... muita gente não acredita que tem tantos anos assim de história e que mantém vivo até hoje. E como mantém cartaz, né? Se atualizando. Exatamente. Eu acho que esse... Me perguntam muito assim, qual é a fórmula, né? Se eu tivesse essa fórmula, nossa... Mas eu acho que existem alguns fatores, né? E eu acho que você apontou um deles, que assim, essa atualização, essa possibilidade da gente respeitar o texto daqueles caras incríveis, né? Miguel Magno, Mauro Razzi, Ricardo de Almeida, que escreveram esses textos lá nos anos 80 e fizeram um grande sucesso com esses personagens. E a gente, em 1988, estreou essa peça com uma leitura completamente diferente da original, irreverente. Chegamos no Rio de Janeiro em 91, eles lá achando que o besterol já havia acabado, que, né, quem são esses baianos chegando aqui com o besterol já acabou. E nós levamos uma nova leitura daqueles textos e daqueles personagens e não perdemos essa possibilidade, que é exatamente de atualizar. Então, assim, me perguntaram hoje lá no teatro, as professoras me perguntaram quais são as novidades. Eu falei, até sábado, entendeu? Eu vou estar na cidade durante esses dias. A gente vai ver quais são as novidades que estão acontecendo na cidade, quais são Bom, sem falar do noticiário nacional que está dando farto material para a gente, entendeu? A gente já teve Sheik árabe, joias invadindo, entendeu? Receita Federal correndo atrás de personagem por causa de joias, né, no palco. A gente vai brincando com essas coisas, mas, na verdade, fazendo também com que as pessoas pensem um pouco sobre o dia a dia, né? Na verdade, a ideia é... Ali, durante aquela 1h30, você esquece qualquer problema, você se diverte, até pra gente também. Porque ator também sofre, ator também tem dia triste, ator também tem, né, sente dor. Mas naquela 1h30 a gente consegue se desconectar dos problemas, fazer aqueles personagens, levar aquelas pessoas ao riso, à gargalhada e, de certa forma, também fazer com que aquelas pessoas esqueçam um pouco os problemas. E ao levar algumas coisas do noticiário, a gente acaba usando o humor para falar desses temas, entendeu? Então, é uma forma de reflexão. É como já dizem aí, o humor é revolucionário, né? Então, esse poder que o humor tem de você brincar ou falar de coisas sérias, mas com uma outra linguagem, uma lente de aumento e personagens, né, icônicos, né? 35 anos esses personagens existem, ainda, né, levam gente para o teatro, então
O Lelo, quando a gente fala de Companhia Baiana de Patifaria, a companhia lançou muitos atores, produziu vários espetáculos, muita gente foi fazer carreira fora, outros estão aí. Você vem com sua experiência, que você é um cara versátil, e também você traz o jovem aqui, Rodrigo, como ele acabou de falar, que ele é um cara que não consumia quando jovem, mas está inserido, e ele também tem vários trabalhos já. Se tornou um grande ator, né? Assim, alguém que não teve a criação dentro do teatro, né? Mas que em algum momento o teatro, né, foi arrebatado aí pelo palco, e eu acho que vem se revelando a cada personagem que faz, né? E o meu convite para Rodrigo Villa é porque eu vi ele em algumas coisas completamente distintas, né? Eu vi ele no espetáculo chamado Rebola, e depois vi numa mostra de cenas na Escola de Teatro da UFBA. Sim. Fazendo um personagem completamente distinto. Era um personagem bêbado. E eu fiquei impressionado com essa versatilidade, né? Então, eu acho que todos os atores que, de certa forma, passaram pela companhia, com exceção dos originais, né? Os que começaram, porque éramos amigos, que ríamos das mesmas coisas, resolvemos levar isso para o palco. Mas, a partir daí, cada convite para um ator que entrou, para uma atriz que entrou, teve a ver com isso, né? Teve a ver com esse poder de comunicação também que esse ator, atriz, conseguem ter em relação à plateia, né? Então, assim, é um trabalho que também exige, além da atualização, exige de alguma forma uma espécie de comunicação, entendeu? Assim, é algo que o humor dá, né? O humor te dá de alguma forma, porque o humor comunica rápido, mas é uma matemática de humor que é preciso, é necessário para fazer o que a gente faz, né? E que só o ator que começa a fazer vai entender o que é isso, né? É aquela piada que se você der no tempo errado, naquele segundo que não, sabe? Ou a plateia riu no meio e você não esperou o riso diminuir para ir, sabe? É um ping-pong. Fanta e Pandora, na verdade, é um grande ping-pong onde Rodrigo sola, aí ele sola, e aí passa a bola para mim, aí Fanta Maria sola, né? Lelo Filho sola, e depois, a pouco a gente fica no ping-pong e a plateia fica meio que... E até o momento que a gente desce para a plateia, brinca, né? A plateia é transformada em sala de aula. Isso é o máximo assim, de interação que existe no teatro, né? Essa quarta parede que divide palco e plateia não existe na nossa aventura teatral. Então... Ocorre muito improviso, Léo? Na hora de acontecer? Esse é o bom também, né? Porque assim, o bom do improviso, na verdade, é que assim, não me conte o que você está pensando em aprontar hoje, eu não conto para você também, entendeu? Há coisas combinadas, né? Porque a gente precisa combinar algumas coisas, por exemplo. Existe todo um início da cena onde é possível inserir qualquer coisa que seja micareta de feira, carnaval em Salvador, Réveillon, entendeu? Há um evento acontecendo, a gente consegue inserir naquele trecho específico. A partir daí, é entregar para os deuses do teatro e... Então, nessa peça de agora, vamos ver muito falar de vacinação, né? Com certeza, de carteira de vacinação, mas, Lelo, eu de sou fraude. Eu sou testemunha viva. Porque quem conhece Lelo pessoalmente, como está aqui, e vê Lelo no personagem, a transformação é muito grande. E o bacana de um ator bom é esse, você desconhecer aquela pessoa real do personagem. Desvinculando. Como ele falou do Rodrigo, que o Rodrigo foi versátil, que ele interpretou. Inclusive, faço até um convite para os estudantes de teatro daqui, de Lauro de Freitas, porque é uma aula de teatro. Modéstia à parte, tudo que eu aprendi hoje, eu devo muito à minha participação na companhia. Assim. Eu aprendi o teatro como profissão, o teatro como trabalho e o teatro como um veículo de modificação social na Companhia Baiana, entendeu? Então, assim, para vocês que estão aí ligados no Jurapod, que se você estuda teatro, enfim, se você é amante da arte, é uma imensa aula assistir o espetáculo, porque você vai ver de tudo. Você vai ver essa questão da transformação física do ator, né? Porque antes de entrar, a gente tem que aprender a maquiar, a gente já tem que saber andar de salto, né? A questão da postura por exemplo, Pandora é uma senhora idade dos personagens, de quase 90 anos, que é um grande mistério, um mistério médico, a idade de Pandora. A questão da encurvatura e tal.
toda essa questão do improviso também, que na verdade, por isso que a bofetada, ela não tem... A bofetada ela é antiga, mas ela nunca perde o frescor, porque o texto inteiro te dá abertura para que você improvise, né? Modifique aquele momento dentro de uma estrutura que fica fixa, mas ali dentro a gente brinca e realmente Se nunca... torna temporal, né? Se torna temporal, porque É uma a gente, caixinha de Pandora mesmo, né? a gente adapta a peça à cidade que a gente está, né? Então não é a mesma... As piadas não vão ser as mesmas que a gente conta em Salvador, vão ser piadas que têm a ver com Lauro de Freitas. A gente se adapta ao período de festa. Não vai ser as mesmas piadas do carnaval quando a gente for fazer no período junino, por exemplo, ou pós-São João. A gente se adapta ao público, então é tudo muito adaptado o tempo inteiro. Então você nunca vai assistir. Você vai assistir hoje, por exemplo, você vai assistir esse sábado. Se você for assistir o próximo sábado, é outro espetáculo. Sim. Tem a mesma estrutura, mas você vai saber que é outro espetáculo, que são outras piadas diferentes, entendeu? E o nome A Bofetada? Pois é, a gente, na verdade, eu lembro que era uma folha de papel pautado, que se chamava na época, né? Que Sim. era um papel com 2 folhas, assim. Eu lembro que a gente preencheu ele inteiro, todas as páginas, com nomes. E a gente passou uma madrugada rindo de cada nome mais doido que né, alguém sugeria. E aí... Enfim, não sei porque a bofetada ganhou, mas a gente achava que era forte, era um nome forte, era um nome fácil de dizer e era um nome que ia deixar essa interrogação, o que é que é. E aí um jornalista um dia explicou, ele falou, eu entendi o que é a bofetada ao assistir vocês e sair com a bochecha doendo de tanto rir. O efeito é como se você tivesse tomado uma bofetada, só que de riso, né? Então, pra gente... Foi a melhor explicação que teve, né? O cara primeiro assistiu e aí ele foi entender o nome e deu essa explicação. Sim. E a gente falou, funciona. Porque muita gente que, quando acaba o espetáculo, às vezes pedem para fazer foto, pedem para falar com o ator, fala isso, eu tô com a bochecha, o maxilar doendo, entendeu? Então, é uma peça que provoca isso, né? Ela provoca essa possibilidade de você... É catarse que a gente chama em teatro, né? Sim. Você pode ter essa catarse através do drama, da tragédia, né? E você chorar horrores com uma história que está sendo encenada no palco, ou você pode rir desesperadamente de algo que é tão absurdo, é tão surreal, mas é tão... É um outro fator desse espetáculo também. As pessoas reconhecem esses personagens como uma tia, uma vizinha, uma prima, uma mãe, entendeu? São personagens que alguém já viu em algum momento, porque essa pesquisa também que nós fazemos, o Rodrigo falou da maquiagem, né, que te envelhece ou te rejuvenesce, te deixa mais estranha ou mais bonita. Calçar o sapato alto não é para qualquer ator, não é qualquer Sim. ator que consegue andar no sapato alto naturalmente. Andar todo mundo anda, qualquer pessoa pode botar um sapato alto e andar, mas andar naturalmente, convencer a plateia de que aquilo não é estranho, de que aquilo é normal. Então, e aí tem a coisa da interação da plateia. Cada noite é uma plateia, né? Então você não sabe com que público você Sim. vai lidar. Então, assim, quanto mais ruidoso está o teatro antes de começar, para a gente é um ótimo sinal. Se a plateia estiver muito calada, a gente diz, talvez essa plateia vai ser difícil da gente puxar. Mas quando ela está já... Ela entrou para se divertir, ela já entrou querendo diversão. E a peça abre com o cabaré da Araci, que na verdade não existia. Essa Sim. cena não existia. Existia a Araci, a personagem, existia o Marivaldo também no espetáculo original, A Bofetada. Mas a Araci durava 6, 8 minutos. Dependendo da reação da plateia, durava de 6 a 8. Que é uma menina que entra, senta numa poça d'água imaginária no palco e fica dialogando com aquele ponto, né, o cara que sopra o texto para ela lá atrás. Quando a gente estreou essa versão, que é esse recorte da Bofetada, a gente precisava que esses 2 personagens se encontrassem no palco. De que maneira ia ser isso? Um dia sentamos eu, Alexandre e Marcos Barreto, Alexandre Moreira e Marcos Barreto, que fazem os personagens, para pensar como é que seria. Aí eu falei, olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a Araci fugiu de um circo. Então, assim, ela fugiu de um circo Sim. e você, o dono do circo, está atrás dela, procurando ela para voltar para o circo. E esse foi o mote que a gente criou para essa cena. Então, a Araci, ela invade a plateia, brinca com a plateia o tempo inteiro ali durante... A cena hoje dura 25 minutos, praticamente.
Sim. E aí, quando ela, né, no final da história toda, rola quase um striptease, que ninguém tira a roupa em cena, mas é uma brincadeira que Aracy faz. Finalmente, o Marivaldo adentra o teatro atrás dela, e aí os dois interagem, a cena cresce muito. E aí entra Paloma, né, que é um outro personagem que é uma homenagem a Moacir Moreno, que Maurício Martins está fazendo, né, homenageando o Moacir, que é um dos fundadores da companhia, que a gente perdeu em 94, sim, mas que continua sendo homenageado até hoje. E aí esse personagem Paloma, que Moacir criou no improviso, e quando entrou em cena, a gente falou, esse personagem não pode nunca mais sair. Ele não fala uma palavra, mas é um personagem tão emblemático, assim, quando ele entra, assim, ele causa riso só pelo aparência, visual, sim, pela aparência. Tem essa coisa da gag visual, né? A gag visual também nos personagens são importantes. Rodrigo fica irreconhecível. Porque eu fiz Fanta Maria a vida inteira, né? Há 35 anos, fiz outros personagens, mas Fanta Maria é o personagem que eu mais venho fazendo. Mas eu tive... essa é a quarta Pandora, né? Que o Rodrigo faz. Eu estreiei com Frank Menezes, depois Jarbas Oliver, Diogo Lopes Filho e depois Rodrigo Villa. Cada Pandora de um jeito, cada Pandora com uma característica. Obviamente, Frank é a original, né? Sim. E então todas de alguma forma referência, tiveram ali como a fonte, né? A pesquisa. A senhora, né? Porque Fanta é a irreverente e Pandora é a sisuda, a carrancuda. E cada um foi criando sua característica. Rodrigo, a primeira coisa que a gente colocou foi um peito que não existia. E esse peito ele foi crescendo, né? Frank não usava. Sim. Diogo parece que já começou a usar um sutiã com um enchimento menor. Jarbas não usava também. E aí Rodrigo a gente botou um plus size. E aí litros. Criou uma corcunda, né? Sim. Automaticamente criou uma corcunda. E aí ele fez a maquiagem que dá a coisa dos traços, né? De expressão. E fica irreconhecível, assim. Você olha, você assiste um vídeo. Quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, vai no Instagram, @CiaBaiana de Patifaria. A gente posta semanalmente vídeos, fotos desses personagens e vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Eu não vou falar de Marcos Barreto de Aracy, que fica irreconhecível, porque Aracy realmente que não fica, é a mesma coisa, brincadeira, gente. Vocês vão dar risada demais. Mas é isso, eu acho que tem essa diversão também, sim, né? Que é o camarim, é a produção, é o encontro. Esse que dá o gás do ator também para fazer a peça. Ah, com certeza. E é uma família, né? Com certeza. É uma família com teatral. Certeza. Quando a gente viaja, então, a gente fica todo mundo no mesmo hotel e sai para os mesmos lugares, assim. Agora a pandemia para vocês, hein? Como é que foi? Porque a gente viu o mundo parar, né? A gente não viu auxílio nenhum de forma cultural para chegar e que já é uma coisa totalmente difícil no Brasil, né? Essa parte de abraçar a cultura, principalmente o teatro, com a questão da telenovela, com a questão... Então, tudo isso foi esvaziado e isso ainda passou por tem gente que chama governo, outros chamam desgoverno. Eu chamo desgoverno. Desgoverno. Mas sobreviver, como foi? Velho, primeiro que em 2019, janeiro de 2019, foi decretado o fim do Ministério da Cultura. Né? Então, assim, um país com a dimensão continental que o Brasil tem, com a diversidade cultural gigantesca, né? Eu posso dizer para você que eu nunca fui a Roraima, nunca fui a Rondônia, nunca fui ao Acre, mas ter saído de Salvador e ter chegado com Noviças Rebeldes ao Amazonas me fez entender que país incrível é esse, que culturas diferentes são essas. E aí, quando a gente foi se apresentar num festival de humor em 2016 no Rio, a gente ia dividir o palco, a gente ia fazer um espetáculo. O nosso espetáculo ia ser depois de um espetáculo do Amazonas. E aí a gente conseguiu encontrar esses atores e atrizes no processo de vamos montar as duas peças ao mesmo tempo, porque elas vão ter que habitar o mesmo palco, usar a mesma luz. Então a gente passou o dia com aquelas pessoas. Sim. Então eu via o potencial incrível cultural que o Brasil tem. E fora isso, com todas essas viagens que eu falei que a gente já fez com a Bofetada, por exemplo. Aí quando você imagina que em 2019 acaba o Ministério
da Cultura passa a ser uma secretaria dentro do Ministério do Turismo, você fica assim, bom, então assim, perdeu totalmente a importância, foi jogada para escanteio, o audiovisual foi perseguido, artistas foram perseguidos, Fernanda Montenegro foi agredida, Chico Buarque foi agredido, enfim. E aí, 2020, vem, né, uma pandemia que atinge o mundo inteiro, óbvio, né? Assim, não atingiu somente a gente, mas quando a coisa começou, a gente pensava assim, não, daqui a 15 dias, daqui a um mês, entendeu? Isso é coisa de 2 meses. Mas quando eu vi, assim, a Broadway fechou, a Disney fechou, você vai tendo uma dimensão de que a coisa é muito séria. Eu vi megalópolis sem um pé de pessoa na rua, sim. O Porto da Barra, entendeu? Fotos do Porto da Barra sem ninguém. Eu falei, a coisa é muito séria. E isso afetou profundamente. O mais estranho para mim da pandemia é que não houve gestor de cultura, não houve parlamentar da área cultural, porque existem comissões de cultura, tanto na Câmara de Vereadores, e eu estou falando de Salvador, obviamente, não estou falando de Laura, porque eu não sei a realidade, mas em se tratando de Salvador, existem gestores da área cultural, né? Existem parlamentares que lidam com a área cultural. O mais estranho para mim foi não ter tido esse apoio do qual você falou, entendeu? Realmente, isso me estranhou muito, porque o nome da companhia acabou fazendo uma coisa muito bacana, e eu não falo isso para dizer assim, olha como a companhia é bacana, entendeu? Mas é porque, através do nome da companhia e da história que a gente tem, a gente acabou conseguindo cestas básicas. Era o básico, do básico para atender. Porque quem nos assiste em cena, talvez imagina Fanta e Pandora, eu e Rodrigo, né, e o restante do elenco que está com a gente, mas não sabe que por trás da gente tem toda uma galera que é do teatro, que abre o teatro, que faz ele funcionar, é o cenotécnico, sim. É o iluminador, é o sonoplasta, é a administradora, é a bilheteira, é o baleiro da porta. Quer dizer, é uma cadeia produtiva gigante, e que não teve apoio de ninguém. A gente usou o nome da companhia, na verdade, para fazer contato com algumas pessoas que tinham disponibilidade de conseguir cestas básicas. Então, a gente deve ter atendido, em média, talvez perto de 100 profissionais, né, dos bastidores, do nosso ofício, né? E a gente ajudou durante praticamente um ano inteiro, mensalmente, às vezes quinzenalmente, uma cesta básica por família, mas apoio mesmo, entendeu? Assim, diálogo para dizer assim, o que é que pode se fazer? Porque quando você imagina assim, aniversário de Salvador, vamos pensar no aniversário de Salvador, o último aniversário de Salvador, show de Caetano, Gil e Ivete, um dos shows mais lindos que eu já vi. Mas durante 2 anos não houve aniversário de Salvador. Durante 2 anos não foi gasto dinheiro com o aniversário de Salvador. Sim. Durante 2 anos não foi gasto dinheiro com Independência da Bahia, com o desfile, com São João, né, que se gasta muito dinheiro. Então, por que não investir isso em profissionais da área que estavam tão vulneráveis, desamparados, sabe? Isso, para mim, impressionou. E eu falo em todas as esferas, porque eu falei da falta do Ministério, mas eu falo do governo do Estado e eu falo da Prefeitura de Salvador também. Obviamente, a Lei Aldir Blanc ela foi importante, e a verba veio através da Fundação Gregório de Matos. A companhia não conseguiu passar em nenhum edital para lançar projetos, né? A gente tinha um espetáculo de Fanta Pandora novo para lançar e a gente não conseguiu porque não passamos nesses editais, mas veio uma verba para investir na sede que a gente tinha, que era adaptar a sede para a realidade da pandemia, que era exatamente transmitir o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Então, assim, como transformo minha sala de ensaio na sede para transmitir os espetáculos. Todo o dinheiro foi investido aí, não podia gastar dinheiro com mais nada, e a gente acabou de perder a sede, né? Sábado passado a gente entregou a chave da sede. Uhum. Então é uma bola de neve que a área cultural brasileira vive, onde alguns se dão muito bem, né? Eu, na verdade, eu não quero que ninguém se dê mal. O que eu quero é que se democratize essa possibilidade de todos nós termos acesso. Eu aqui, o cara do Acre, o cara de Rondônia, o cara do Amazonas, o cara de Roraima, o cara lá do mais extremo norte, do mais extremo sul, do mais extremo interior, sabe? Lelo, você falando isso, será que o teatro,
como você me falou, os governantes e os gestores vê como um patinho feio da arte? Porque eu estou falando isso assim bem direto, por causa que quando você pensa em uma banda, o cara acha que o resultado é mais imediato. Contratou uma banda ali, pagou um cachê, tá tranquilo. Mas o teatro tem a questão da formação mais longa. Será que essa questão, falta esse investimento do governo para amparar essa classe? Jura, nossa maior plateia, eu posso dizer assim, a maior plateia que a companhia já teve foi Daniela Mercury ter colocado a gente no trio elétrico em 2000. Ela colocou a gente 2 vezes no trio elétrico, em 2011 e 2018. Em 2011, a gente encenou Fanta e Pandora no Farol, para aquela multidão que estava lá embaixo. Aquelas pessoas que foram para lá não foram assistir Fanta e Pandora, mas a Daniela queria fazer uma homenagem ao teatro. Então ela botou os Cafajestes, Fanta e Pandora, e depois a gente usou os personagens de Ciricutico. E ainda trouxe o Wilson de Santos para fazer a Noviça Mais Rebelde no trio também. Mas a maior plateia mesmo que saiu de casa para assistir Fanta e Pandora foi em 2014, no aniversário de Salvador, no Farol da Barra. Montaram um palco, contrataram a gente foi lá e se apresentou. Sim. Tinham quase 3.000 pessoas assistindo. É um fenômeno, entendeu? Alguém levar quase 3.000, falam de 2.500 pessoas no Farol, como se fosse uma Céu aberto. uma festa de carnaval. Céu aberto, fizeram um palco com um teto de lona transparente, fizeram iluminação básica e a gente encenou a cena toda ali. Então eu acho que o teatro é muito poderoso, na verdade, né? Os Sim. políticos têm medo do teatro, né? Eles têm medo do que o artista pode fazer, pode dizer. E na verdade o que eu acho que acontece é que a minha luta, né? Eu estou usando uma camisa aqui que é um espetáculo que eu escrevi para falar sobre isso. Eu falo sobre o que me incomoda, né? O que é que está fora da ordem para mim, né? As desigualdades do mundo. Então, acho que o teatro incomoda porque ele, através dele, principalmente através do humor, pode-se dizer muita coisa. Eu sou da geração que sentava em casa domingo para assistir os Trapalhões. E terças ou quintas, dependendo do dia que Chico Anísio tinha o programa dele, a gente assistia Chico Anísio em família. Não havia nada mais revolucionário do que Chico Anísio fazendo aqueles personagens, ou Jô Soares fazendo os dele, driblando a censura no Sim. Brasil, entendeu? Então, assim, você não quer que eu volte, entendeu? Abaixo o regime, né? Era um personagem de Jô Soares gordinho, fazendo uma mulher dentro de uma academia, Cláudia Raia iniciando na televisão com ele, ela malhadíssima, lindíssima, ele gordinho e gritando abaixo o regime, que na verdade era abaixo o regime militar, entendeu? Sim. Mas nas entrelinhas. Então acho que a gente acaba perdendo porque eu acho que não há muito interesse mesmo com cultura, não há muito interesse, a gente está vivendo um momento muito, muito específico do país, que não há muito interesse em se produzir, em se fomentar, em se gerar novos... Tem muita gente empenhada nisso, tem gente trabalhando, não posso negar, mas no geral, o quadro geral é de não há investimento, não há edital, é sempre a desculpa de que não há verba, entendeu? Projetos, ideias não faltam. Teatro baiano está bombando, assim, tudo que eu assisto é muito raro eu entrar num espetáculo e achar que ele não tem potencial. Sim. No geral, tudo que eu assisto, quando eu estou livre, eu assisto o que está em cartaz. Tem grupos incríveis, tem atores e atrizes incríveis, tem diretores incríveis, temos dramaturgos incríveis. O que falta é fomento. A gente ter perdido uma sede, por exemplo, é uma falta de atenção para quem está gerindo cultura, dizer assim, poxa, o que é que vai se fazer com o acervo de 36 anos de Companhia Baiana de Patifaria? Interessa a quem, onde eu vou guardar isso, para não perder isso? É história, é memória. Eu joguei por baixo 10 sacos de 100 litros de lixo, só de papel. Papel que, na verdade, conta a nossa história. É porque não tinha para onde levar aquela quantidade de pastas, né? Então, assim, mas ali era a nossa fonte de pesquisa, para saber como era o teatro nos anos 90, como era o teatro nos anos 80, como é que a gente fez com Noviças Rebeldes para ir para Nova York. Essa pasta eu salvei, é uma pasta que eu salvei, porque foi uma experiência tão
potente pra gente, tão transformadora na nossa trajetória, que essa pasta me interessou. Ali tem trocas de... Não existia... WhatsApp. Sabe? Hoje a gente faz tudo digitalmente. Acabei de receber agora o outdoor, para eu aprovar o outdoor no celular, entendeu? Tá aprovado, pode mandar fazer. Naquela época era fax, era e-mail, era documento, virava papel. E a gente perdeu isso. Então, eu acho que quem mais pode dizer, inclusive, é a nova geração, né? Porque a nova geração está vendo um terreno completamente... Eu acho que quase anticultura, Eu queria até falar dessa parte que você fala da nova geração, que é o que eu vou voltar nos seus 35 anos da companhia, manter e conseguir manter. Porque hoje a gente vê muito segmento de stand-ups, né? Invadindo os teatros e tal, e chega ali, não desmerecendo, claro, ninguém, mas chega ali o ator, ele sozinho, e faz a produção dele e vai embora. E a gente vê vocês com a mega produção e aquele ator ali que ainda está ali, ainda um cachê exorbitante, e a população ainda valoriza mais aquele que ficam buscando. Sim. Pô, ele vai estar aqui, Casa do Comércio, não sei o quê, vamos lá comprar o ingresso, o valor do ingresso estourado, pipocado, mas às vezes não valorizam um prato da casa, né? Que é uma companhia gigantesca e que você acaba de relatar que perdeu uma sede e teve que jogar a história no lixo. É doloroso, assim. Eu não tenho nada contra stand-up, gente, porque às vezes as minhas falas são confundidas como assim, tá lutando contra o stand-up, ou tá brigando. Sim. Não, pelo contrário. Eu encontro o Piaba quase que sempre no restaurante, depois do espetáculo dele e meu, a gente se encontra geralmente no mesmo restaurante. É mais no sentido de que o teatro, eu sempre digo isso para a plateia, porque a plateia às vezes não tem noção, realmente, da quantidade de gente que está ali atrás, cuidando. A galera da TV Bahia foi fazer agora o Mosaico e eles ficaram impressionados com o movimento por trás, tudo que acontece por trás, que a plateia não percebe. E os caras se bateram tanto lá no fundo, porque é escuro, né, breu, assim, os caras se batiam, né, o câmera se batia, tem um tecido que está dobrado e o cara se batia aqui, achava que era um... Enfim, é muito susto atrás, mas é um movimento de você produzir um camarim toda noite, desproduzir o camarim toda noite, montar um cenário toda noite, tirar o cenário toda noite, guardar. Então é um movimento, e a quantidade de gente que emprega. O stand-up, e eu não sou contra, eu só acho que há que haver espaço para todo mundo. A nossa arte, o teatro, gera emprego, gera, né, uma cadeia produtiva. Né? O stand-up, em muitos casos que eu vejo, pelo menos, eu assisti um filme francês, uma série francesa muito interessante sobre stand-up, é geralmente um artista, um produtor, que talvez já opera o som e a luz para economizar na ficha técnica, e um figurino que vem, às vezes o cara já vem de jeans e camiseta, e aquele figurino, talvez venha um figurino no cabide. Para um ator, para Rodrigo vestir Pandora, teve que ter um figurinista, uma modelista para fazer, um armarinho onde a gente comprou os aviamentos, a loja de tecido onde a gente comprou o tecido, a meia, o sapato, a peruca, o ator, a maquiagem, onde a gente comprou aquela maquiagem para o ator usar, o ator que ensaiou. Isso eu estou falando de um Tem um tempo de preparação no dia da apresentação. Uma apresentação dessa que começa às 19h30, vocês estão no teatro, começa na caracterização mais ou menos? Eu estava saindo para fazer 8 horas em Salvador até a semana retrasada, eu saía 4 horas da tarde, né? Aqui eu vou... dia 6 eu chego 8 da manhã, saio de casa 8 da manhã, vou passar o dia porque tem montagem. Sim. Mas geralmente a gente chega... No mínimo 3 horas, 3 horas antes, assim. Porque ainda aquece, tem uma questão de aquecimento, tem uma questão de reconhecimento de palco, novo palco, se for em outra cidade, ver se escorrega, se não escorrega, andar de um lado para o outro, fazer teste de luz, teste de som. É trabalho, meu filho, é bastante trabalho. No dia do trabalho agora eu postei um meme que rola, que é muito bacana, né? Arte dá trabalho, né? Os dois significados, né? Sim. Dá trabalho porque dá trabalho fazer, mas também dá trabalho porque gera emprego, né? Sim. Então, assim... É que nem... A gente está falando de uma coisa, o stand-up e o teatro, né? É que nem ter visto que os Titãs estão em turnê, voltaram, né? Se juntaram e voltaram 30 anos depois e já venderam 500 mil de ingressos. E um sertanejo vem explorando
o universo sertanejo vem explorando pequenas prefeituras com altíssimos cachês, que são indecentes para aquele tamanho de população, para aquele tamanho de prefeitura. Então, assim, é muito bom que a arte do Brasil esteja pelo menos vivenciando isso, né? Enquanto os gestores não estão muito preocupados em dar apoio à cultura, eu estou torcendo por Margareth, gente, não me entendam mal, eu estou torcendo muito para que dê certo, eu estou torcendo muito para que esse novo ministério e a sensibilidade de Margareth como artista, que eu sei que é, eu vi Margareth como atriz, conheci Margareth nos anos 80 como atriz, e uma grande cantora. Mas só boa vontade resolve? Mas é isso, o que isso que ela é, e o que ela pensa, e o que ela como pessoa, que eu confio, o que é que isso se transforma em projeto efetivo. Real, né? Para fazer isso, ó, pegar essa verba que existe, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc II, e democratizar essa verba. E tem a Marighella agora também na Funarte, né? Marighella na Funarte, entendeu? Sim. São grandes mulheres e que têm muito potencial, né? Mas é isso. Quanto tempo a gente pode esperar, né? Eu não pude esperar, a minha sede não pôde esperar, porque eu estava devendo já, né? A dívida estava crescendo, então não pude esperar. Eu sei que o Ministério vai levar um tempo para engrenar, mas eu não pude esperar, entendeu? Quantos grupos não vão poder esperar? Quanta gente não vai poder esperar? E a gente não pode ficar falando também somente da gestão federal, né? Existe uma esfera que é federal e que é importante, ela é fundamental. E eu reclamei isso aqui o tempo inteiro, da gente ter perdido o ministério. Mas e a estadual? E a municipal? Sabe? Eu estou aqui, aliás, eu queria fazer uma campanha aqui para que o Cine Teatro Lauro de Freitas passe a se chamar Duzinho Neri, né? Queria participar dessa campanha, é minha torcida, né? Pela minha admiração por tudo que ele fez, por tudo que ele representou e continua representando, né? Porque esse legado não se apaga. Então eu acho que é o olhar das gestões nessas esferas todas que acho que precisa mudar, né? Precisa ser alterado. Tem pessoas que passam para o outro lado, né? do gabinete e mudam, parece que esqueceram o que passaram do lado de cá, onde a gente está sabe? O chão da fábrica. Você acredita, Lelo? Você acredita que os editais, isso é uma dúvida até minha, os editais para cultura, ele é feito por pessoas que não é da cultura e às vezes botam uma pedra no caminho, você pode se pensar assim? Rapaz, eu tenho um trauma de edital porque a gente contando com esses dois últimos da Lei Aldir Blanc, a gente escreveu dois editais, né? Um via o governo do estado e um via prefeitura. A gente perdeu. Aí eu contei, já eram 8 que a gente perdeu. Ao longo dos últimos 10 anos, a gente perdeu 8. Então, assim, algo muito estranho, né? Porque por ser uma companhia de teatro, talvez, já com trajetória, enfim... Consolidada. Né? As pessoas acham que não precisa, ou... existe uma coisa que eu tremo, comissão de avaliação de edital formada pela sociedade civil. Isso, para mim, é tipo... Oi, quem são essas pessoas? Elas entendem do que eu faço? Sim. Elas entendem realmente o que é o trabalho de um artista que produz, que precisa fazer tudo isso que eu falei. O armarinho, a modelista, o figurinista, o cenógrafo, a madeireira, o prego. Intelecto também. Sabe? A criação, né? A criação. A gente perde tanto tempo para pensar em projeto, para escrever projeto. Eu recebi uma proposta, contei para ele hoje no carro. Eu recebi uma proposta para participar de um edital para o 2 de julho, né? O bicentenário da independência da Bahia. O projeto ele tem que se referir ao tema. Eu recebi a proposta agora no feriado de 1º de maio. Como eu estava na coisa da desprodução do Casarão, né, nossa sede, então eu não pude cuidar disso. Chegou um e-mail, um WhatsApp, tipo assim, a gente precisa do seu e-mail para mandar a proposta e tal. Aí ontem chegou a proposta. É para inscrever até amanhã. Até amanhã, não, hoje é dia 3, né? Até sexta-feira. Sinopse, equipe técnica, documentação, não sei quantos milhões de certidões. Abre a caixinha de Pandora que vai. Aí você mostra que não é profissional. Aí você diz assim, poxa... Ou é armada? Eu li
Mandei um zap para a pessoa, falei assim, eu não estou nem podendo ter tempo agora, porque realmente estou atarefado. Se você puder resumir para mim. Depois eu falei, não, eu vou abrir, eu vou parar, vou desacelerar e vou ler. Aí abri o link, o arquivo e li. Era até o dia 5 a inscrição, com tudo, com sinopse, com equipe técnica, contratando pessoas específicas de renome no teatro baiano, em todas as áreas, com carta de anuência. Tipo, o Rodrigo teria que me entregar até depois de amanhã, e toda a equipe, uma carta dizendo que iria participar do projeto. Isso não se faz, né? Quem é que pode, sinceramente, ter acordado e pensado assim, eu vou lançar um edital para o Bicentenário da Independência. Vai ser feito em uma semana. E vou despachar para esse artista aqui, faltando 3 dias. Tipo, sabe? Surreal. É uma coisa que você manda, talvez, em um mês. Não sei se em um mês eu conseguiria elaborar uma sinopse de algo, né? Como a companhia, né, já fez tanta coisa. Não sei vai se ver, você não entendeu direito, Lelo. Ele sabe que você é muito capaz. Rapaz. E guardado. Sabe o que eu disse? Como a pessoa era muito querida, é uma pessoa muito querida que entrou em contato comigo, eu agradeci e disse, olha, infelizmente a gente não se encaixa nessa proposta. Mas, na verdade, o que eu queria dizer é assim, é indecente vocês me mandarem faltando 3 dias para finalizar o prazo, entendeu? É indecente. É possível até que esse prazo seja prorrogado. Mas o prazo que veio no arquivo era até o dia 5, entendeu? E dia 5 eu estou mobilizado para quê, sabe? Dia 5 é aquele dia que eu praticamente não durmo bem, porque eu tô na adrenalina já, porque de manhã cedo eu tenho que vir para montar, entendeu? Com o Murilo, que é um cara muito bacana aqui do Cine Teatro, que vai passar o dia com a gente, subindo escada, botando refletor, botando o cenário no lugar. Enfim, eu já tô em outra, sabe? Outra vibe. Lelo, e essa questão da cultura baiana, quando a gente fala o teatro baiano? A gente vê que é um celeiro grande, né? Vários atores explodiram nacionalmente, diretores e tal. Mas há uma união das companhias? Tiver tipo assim o Bando Teatro Olodum, tiver vocês, mas eu digo assim, um pouquinho mais pra você, já que estamos polemizando, vamos polemizar logo aqui. Rapaz, assim, eu sou o tipo de artista que aprendi na minha história, né? São 40 anos de teatro, não há um ofício tão difícil quanto o nosso. Então não há por que a gente viver em conflito entre a gente, sabe? Então, assim, é muito doloroso já o que a gente faz e a maneira que a gente tem que acordar e pensar e elaborar e criar e ter energia para ensaiar e ter energia para entrar em cena. Então, assim, a minha ideia sempre foi de que eu preciso me dar bem no geral. Eu assisto todo mundo, entendeu? Tem pessoas que eu admiro demais, que eu assisti esse cara e disse assim, eu quero trabalhar um dia. Todo mundo que está trabalhando comigo, todo mundo que passou pela história da companhia, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Com exceção de períodos que eu trabalhei com Fernanda Paquelê, que é um grande nome do teatro baiano, uma pessoa que precisa ser sempre lembrada, em cada entrevista que eu dou eu falo dela, porque é uma pessoa revolucionária no teatro baiano, é uma pessoa que precisa ser ouvida pelos gestores. Gestor da área municipal, gestor da área estadual, gestor da área federal, ouçam Fernanda Paquelê. Porque ela é uma pessoa que entendeu que teatro, tanto que na faculdade, depois de ter completado o curso de teatro, ela foi fazer mestrado em administração. Porque ela entendeu que o nosso trabalho precisa ter uma noção de administração. Sim. Senão você vira um ator porra louca, uma atriz porra louca, que a carreira embola, entendeu? Que ao invés de ir para frente, fica uma confusão. Então, assim, Paquelê trouxe muitos artistas na época de Capitães da Areia, né? A Vacalelé, que a gente dirigiu juntos. Então, Paquelê trouxe muitos desses atores. E hoje alguns estão brilhando no cinema, na televisão. Mas quem trabalhou, quem passou pela nossa história desses 36 anos, com exceção do elenco original, que, né, se formou de uma maneira bem específica, os outros todos entraram por essa observação, que é o poder de comunicação, que é o poder de improviso, que é o poder de encarar uma plateia,
né? Marquinhos Barreto me diz isso todo dia, assim, ele diz, eu nunca pensei que eu fosse fazer Aracy na plateia, porque Aracy sempre foi um personagem de palco. Sim. Nessa versão, como ela foge do circo e invade a plateia, ele tem que fazer uma coisa que ele jamais pensou que ia fazer na vida. É exercício para ator, entendeu? É maravilhoso para ator, porque são situações que você vai se colocando e você vai se superando e você vai se inovando. Fazer uma velha, né? Assim, Sim. você olha para Rodrigo, você diz, não tem como, entendeu? Fazer uma velha de 80, 90 anos. Pelas imagens aqui, eu vejo que é... De uma bisteca O Lelo, você nesse campo da arte aí de teatro, você já usou várias camisas. Produtor, diretor, escritor, ator. Minha história no teatro, na verdade, eu acho que ela começou na técnica, né? Porque eu namorava uma menina na escola de Ciências Humanas da UFBA, eu fazia Sociologia, ela fazia História. E ela era atriz. Então, eu praticamente vivia nos ensaios, né? Eles montavam na época, eles não usam black tie, um texto magnífico de Gianfrancesco Guarnieri, e eu frequentava os ensaios. Até o dia que eu aprendi tanto aquilo, que um dia faltou o iluminador, disseram assim, vai ter que cancelar. Eu falei, gente, se vocês me ensinarem a usar a mesa ali, Aí eu operei a luz. Obviamente não tão brilhantemente como o iluminador original, mas a peça aconteceu. Um dia faltou o sonoplasta. Era soltar a trilha. Ainda era fita cassete, entendeu? Sim. Eu solto a trilha. O Severino. Não teve Aí eu comecei no bastidor. Então, assim, eu vi como foi montado aquele cenário, né? Que era uma comunidade, uma favela, que emendava com a casa dessa família. E aí você vê a magia que o teatro tem, né? Que quando essa luz branca tá acesa, é uma coisa. Na hora que isso aqui apaga, velho, ilumina mesmo, com a cor que precisa ser, do âmbar, é noite, é dia, é tarde, é incrível. Aí aquilo foi me arrebatando, entendeu? E aí, isso foi em 1980, 80, 81, e 82 eu fiz o curso livre do TCA, que era um curso renomadíssimo na época. Passei, fiz o teste, passei, e aí não parei mais. Larguei a sociologia e fui... Aí você criou, aí juntou com o grupo, montou a companhia. Entre 82, que eu fiz o primeiro curso e a primeira peça, e a companhia, foram 5 anos, né? A companhia surgiu em 87. Então, esses 5 anos foi fazendo teatro da maneira que eu podia. Fiz o 4º curso livre em 82, o 5º curso livre em 83. Depois fiquei fazendo um monte de coisa, escola de teatro, teatro empresa... Eu tive 2 bares, então eu levei teatro para os meus bares também, apresentei muita coisa nos bares. Até que em 87 a gente falou, gente, não dá mais para a gente ficar fora do palco, entendeu? Se todo mundo tem grupo, por que a gente não forma o nosso? E éramos 6 atores que se reuniram e começamos do zero. Não tinha dinheiro, não tinha... não éramos profissionais, era um teatro bem mambembe, né? Então, assim, a roupa de um emprestada, a roupa da mãe, a roupa da tia, a roupa do pai, sapato, tudo. E a gente montamos a Bafabanca e aquilo foi um estrondo, assim, 1 ano em cartaz. As peças ficavam 2 semanas, 3 semanas em cartaz na época. A gente ficou 1 ano com a Casa Bafabanca. cheia. Vários teatros, né? A gente foi pro teatro, eu lembro que a gente foi pro teatro do Baiano de Tênis, que era um clube conhecido, né? Entrou numa música de Gilberto Gil, um clube conhecido pelo racismo, né? De preto só entrava pela porta da cozinha e tal. E aí Maurício Martins, foi quando eu conheci Maurício Martins, que hoje está em Infanto Pandora, era administrador do teatro e disse, eu quero vocês lá, e a gente foi. Então a gente circulou por vários teatros de Salvador, pequenos, grandes, até que a Bofetada veio, e aí a Bofetada profissionalizou o que era Mambembe no início, que era... cooperativado, virou uma empresa, virou uma... Deixa o Rodrigo falar um pouquinho aí, gente. Eu tô adorando ouvir, tô de boa. É a história, né, Rodrigo? Eu adoro. aprendizado também? Com certeza, Ave Maria. Mas é incrível porque é uma troca também. Sim. Eu aprendo muito com essa galera, né? Porque, assim, é uma galera nova que traz outra bagagem, né? Traz outras leituras, traz outras... E aí eu fico curioso para entender. Sim. Porque a minha grande preocupação é o que é que mobiliza hoje um jovem a entrar no teatro. Isso porque eu recebi de um cara que me viu há 30 anos atrás de cabelo preto e aí voltou ao teatro agora e me viu de cabelo branco no final, né? Que aí a gente tira o personagem e entra para agradecer.
E aí ele escreveu um artigo, né, de que ele levou o irmão de 19, 20 anos com a namorada. E quando eles entraram no teatro, a primeira coisa que eles perguntaram, falou, só tem coroa. E ele falou, relaxe e assista. Ele falou, não, tá parecendo uma coisa, vai ser uma coisa meio Zorra Total, é só pra coroa, né, e tal. Enfim. Aí começou a peça, né, Araci entrou, né, o cabaré da Araci, aí dança com o público, faz o público dançar. Velho, 19, 20 anos e saíram amando o espetáculo, entendeu? Querendo voltar para ver. Então, o que eu acho que existe, na verdade, existe uma lacuna aí que ficou, né? Que apareceu, não sei quando ela apareceu, mas que afastou os jovens. E aí tem a ver, obviamente, isso aqui conta muito, né? O poder que a internet, a rede social... Entendeu? Assim, alguns fatores acabaram... E eu acho que a questão da educação também, talvez, né? Porque, assim, se a educação inserir desde cedo, né? Por isso que eu sempre falo, assim, quando tem criança na plateia, quando tem jovem na plateia, a gente tem que celebrar, a gente tem que festejar e agradecer a pais e professores. E por isso que eu digo, levem as crianças cada vez mais cedo ao teatro, porque é uma magia, é um encantamento aí que rola, que se ela se apaixonar... vai ser a geração futura, é aquela avó que eu disse que, entendeu, namorava, ficou grávida, levou a filha, e o filho agora está levando os netos. Então, é uma formação de plateia, né? Então, assim... Mas em termos de atores, assim, atores e atrizes, assim, acho que de formação de novos, assim, eu digo que o Rodrigo chegou novo, está embarcando na onda, está apostando, está na carreira mesmo, de fato. Mas essa formação de novos jovens atores e atrizes, aqui no Brasil, e como é que tá isso? Porque a gente vê muito falar da escola da UFBA, né? Mas a gente não vê falar de outras escolas de formação, de fato. Aqui em Salvador, por exemplo, a escola da UFBA, infelizmente, ela está sucateada, né? Ela não é mesmo aquilo que já foi um dia, assim, faz muito tempo. Inclusive, estruturalmente, se você chegar, você se assusta, né? Apesar de ainda ter um dos melhores palcos, né? O teatro é um teatro lindo. Gótica, né? Hã? É gótico, não arte. Quase isso aí. Mas, por exemplo, nos últimos cursos livres, né? Incluindo o meu, que foi um dos últimos, né? Isso há 10 anos atrás, a gente entende o teatro de alguma forma, né? A gente entende a estrutura física do teatro, a gente entende teórica do teatro, mas nenhum ator, até hoje, inclusive quem faz o bacharel, né? Enfim, que faz a faculdade mesmo, não curso livre, não aprende a gerir a carreira. Sim. Então, a pessoa sai... Eu mesmo não aprendi a gerir a carreira até hoje. Assim, eu dei muita sorte de, assim, com 6 anos de já ter feito o curso livre, de fazer o teste para a companhia e entrar, né? E já entrar numa companhia muito respeitada, uma companhia que, enfim, já tem uma estrutura de empresa, como o Lelo falou, mas tem muita gente que fica navegando, até que chega um momento que, assim, vou ter que sair das artes, vou ter que procurar um emprego formal, vou trabalhar recepcionista, sei lá, qualquer coisa acaba saindo porque não consegue gerir a sua própria carreira, né? Mesmo o Lelo, que já tem tantos anos aí de estrada, já encontra as dificuldades para gerir a própria carreira. Imagina os novos agora. Primeiro que trabalhar com teatro, quando vai fazer um projeto, como o Lelo falou agora, é uma burocracia tão absurda, tão desnecessária, que você já desanima de cara. Porque ninguém tem tempo mais para isso. Ninguém tem como arranjar tantos documentos de uma hora para outra. E aí você só vai desanimando. Por outro lado, a gente fala muito do governo não incentivar, mas também as empresas particulares não incentivam, né? Você vê que qualquer show aí que diga que tem cerveja de graça, né? Como é open bar, você vê todas as cervejarias patrocinando e tal, e tudo lotado. Então, fica difícil você gerar atores tão bons quanto da época de Lelo, quanto 2 anos depois da de Lelo. Acho que a minha geração, por exemplo, um ou outro
que ainda se destaca e que consegue trabalhar verdadeiramente com arte. O resto a gente fica tentando sobreviver mesmo, até ou chega o momento que acontece algo muito bom, entra para um BBB, alguma coisa desse tipo, entendeu? Que não é teatro, que não tem nada a ver com teatro, você apenas ganha visibilidade, e hoje visibilidade é dinheiro, ou desiste, infelizmente, assim. Mas você falando isso, você tem outros trabalhos, você, com toda a sua garra, você já está tendo outro segmento. Além de garra, claro, e talento, eu também tive já muita vai pedir um aumento, sorte. Eu tive muita sorte, né? Porque eu faço parte além da companhia, eu faço parte do canal de humor Na Rédea Curta. Sim. Que é um canal que faz muito sucesso aqui no Nordeste e que já se espalhou aí pro Brasil. A gente acabou de lançar um filme muito recente, já saiu do cinema, viu, gente? Tá no Telecine. Pode fazer propaganda, né? Pode. E a gente pôde aprender a lidar com essa dualidade de teatro e internet, né? Porque a gente o lançamento da Rede Oculta foi todo pela internet, YouTube, Instagram, Facebook, e depois isso foi levado pro teatro. Você via que as pessoas que iam para o teatro, por exemplo, que acompanhavam na Rede Oculta, não era necessariamente para assistir a peça, mas para ver de perto aquilo que eles viam na internet, o que é mais ou menos que funciona com a galera do stand-up, que aqui tem várias pessoas que fazem stand-up e que, assim, desculpa comentar, mas que é um lixo. Assim, são poucos que são bons, que você entra, que você dá risada, de fato, que não precisa... Você não vai entrar no... Eu já fiz um espetáculo recente chamado Deboche, que eu entrava e fazia uma piada com quem faz stand-up em Salvador. Pode xingar? Pode falar Pode. Fica à vontade. Porque qualquer stand-up de Salvador que você vai, de 11 palavras, 12 é desgraça. Então, assim, a companhia é conhecida, por exemplo, você pode levar seu neto, você pode levar seu filho, porque a gente não trabalha, a gente não usa como muleta o xingamento gratuito, né? A pornografia gratuita, a sacanagem gratuita, que é a piada que ficou gasta, velha, assim, Sim. que não é inteligente, é uma coisa burra. Se você não sabe fazer piada com isso, porque você é burro. Se você só sabe xingar e falar putaria, você é muito burro. E Salvador, Nordeste, em geral, tá carregado desse tipo de humor. Entendeu? Que é um humor barato, que a galera não quer nem ter o trabalho de pensar... E que a mim não agrada. Então, tanto a Companhia Baiana e o Na Rédea Curta são conhecidos, são dois projetos conhecidos por poder ser assistido pela família toda, em qualquer momento, em qualquer lugar, e sem ter esse humor chulo como muleta, entendeu? Respondi? Respondeu. Agora, você falando isso, eu vou perguntar por dois. Essa questão da fala do ator com o público... Hoje está muito perigoso o xingamento, trabalhar com a discriminação, politicamente correto, né? Religiosa, gordofobia e outras. Racismo. Como é que você vê essa questão, hein, Lelo? Rapaz, eu acho que o mundo está vivendo um momento, para mim, no geral, né? Não é só no que eu faço. É a questão do bom senso, sabe? Assim, é o que pode agredir, o que pode machucar, o que pode ofender. Né? Por que você vai fazer, entendeu? Então, assim, a nossa preocupação, obviamente, desde sempre... Existia um personagem de Moacir, por exemplo, você conhece a bofetada original, né? Então, assim, você deve lembrar de Moacir fazendo a Ananzinha, né? Sim. Camila. E havia um questionamento se aquilo era ou não era ofensivo para os... Entendeu? E... Até que a gente chegou em Ilhéus, foi a primeira temporada da gente em Ilhéus, teatro abarrotado e tal. 2 anãs, irmãs, gêmeas, elas sentavam na primeira fila de quinta a domingo, todos os dias. Elas ficaram amigas da companhia, entendeu? Então, assim, é que nem Noviças, né? Noviças Rebeldes foi um espetáculo que ele gerou um burburinho, porque a gente vinha da bofetada, um fenômeno e tal, e aí vão agora contar uma história com início, meio e fim, não é mais teatro de sketch, é teatro musical, vão cantar também e tal. Pô, a gente passou 4, 5 meses numa sala de ensaio nos preparando para aquilo, para aprender a cantar, para aprender a respirar, para aprender a dar piada no tempo certo.
e para dançar sorrindo como Wolf Maia, o diretor, queria. Não pode, a plateia não vai perceber que vocês estão morrendo de cansaço. Vocês têm que rir. Entendeu? Então, assim, quando a gente acabava o sapateado, o Rodrigo fez a última versão agora em 2017. Rodrigo participou também? Ele fez a terceira versão de Noviças. Fiz a bailarina, irmão Léo, chorei, pelo amor de Deus. Chorou muito, é verdade. Assim, eram dias exaustivos. Eu fui uma pessoa que sofri muito, porque assim, eu já tinha toda uma bagagem, desde a primeira Noviças, eu fiz a primeira, a segunda e a terceira com eles. Então já tinha uma memória de coreografia, uma memória de coisas que já não se encaixavam na última versão, porque a coreografia mudou. A coreografia diz, aquela coreografia já ficou para trás, vamos fazer outra. Eles estavam aprendendo do zero, eu estava tendo que desaprender o que eu sabia para aprender um novo. Então, assim, naturalmente vinha um gesto que já não se encaixava, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai se adaptando, a gente vai se moldando à medida que você vai não só tendo novos trabalhos, mas também atuando com pessoas diferentes, né? E aprimorando essa relação, essa amizade também. Porque é uma amizade que ela acontece fora de cena, no bastidor, e a gente leva isso pro palco também, né? Sobre isso que você falou, tem um exemplo muito claro pra gente, que é Helena, né? Helena, nas primeiras versões, ela apanhava do marido, né? Tem uma cena que ela apanha do marido e no final ela volta para esse marido que apanha. Hoje isso é inaceitável, não tem como a gente continuar fazendo isso. E hoje ela já tem um outro final, né? Ela que, enfim, se vira, me bateu uma vez, nunca mais. Sim. A gente vai adaptando, né? Porque também o humor, ele é anárquico, né? A gente também não pode simplesmente se fechar e não falar daquela não situação. falar da situação. A gente o humor é tem crítico, que falar, né? entendeu? Então, o que a gente não pode, assim, diante de tanta violência contra a mulher, né? Aumentando, crescendo, né? Cada dia uma notícia. Você não pode fazer com que aquela mulher apanhe na cena e volte para o marido. Aquilo, a gente chegou um dia que a gente disse assim, não dá mais, entendeu? Esse limite aqui a gente vai precisar. E a inversão da cena, na verdade, eu acho que ela ganhou muito, ela melhorou muito. Melhorou demais. Sim. Não vou dar o spoiler aqui, porque a gente espera que a bofetada volte na íntegra e que esse personagem volte. Aliás, eu vou aproveitar aqui, Jura e Gabi, para falar sobre patrocínio, né? Porque a gente estava falando dessa dificuldade toda, que existe a questão realmente das gestões, né, em todas as esferas, como eu falei, todos que estão lidando com arte e cultura nesse país estão assinando, né, os projetos e aprovando ou não, as comissões, inclusive, que julgam os projetos. Mas existe uma coisa que o Rodrigo chamou a atenção, que é as empresas privadas, né? A gente teve durante longos anos que veio com aquele boom de axé music, né? A música baiana invadindo o mundo inteiro, nos anos 80 para os 90, e o teatro também, né? Companhia Baiana de Patifaria, Banda Teatro Lodum, Cafajestes, Rita Semana em carreira solo, depois Ricardo Castro carreira solo, Frank Menezes em carreira solo. Veio um boom teatral muito grande, investimento de empresas que viam naquilo ali, naquele mote ali, uma maneira de veicular suas marcas e, né, ter um respeito do público ainda maior, né? Então a gente realmente acha que é um momento dos empresários também retomar pelo essa menos situação. Perguntarem, entendeu? De que forma eu posso ajudar, né? Às vezes é uma troca de serviço, né? Às vezes é uma troca de eu preciso imprimir algo, eu preciso de imprimir o outdoor, entendeu? O outdoor tem custo. Eu consegui a veiculação do outdoor, mas eu não consigo fazer, né, imprimir. Impressão. A impressão é o mínimo quando você fala, né, o custo de colocar um outdoor na rua. Não minimizo quem imprime, mas eu digo, comparado à veiculação... Para manter nenhum outdoor. Entendeu? Então, assim, a gente tinha Dismel, a gente tinha Ótica Ernesto, a gente tinha Coelba, a gente tinha empresas que eram anualmente reconhecidas por investirem em artes cênicas, entendeu? Parceiras, né? Parceiras, e a gente perdeu. E algumas gerações, eu fui reparando também, como eu estou há muito tempo à frente disso, eu fui reparando que as gerações foram passadas, sabe? Assim, o pai passou para o filho, aí o filho já
está administrando aquela mesma empresa que te apoiou lá no passado, mas o filho já não tem mais o mesmo interesse, entendeu? Então, acho que existe esse chamamento de atenção, assim, de que eu acho que é um momento, talvez, de todos nós juntos, também, né, empresas privadas, governos, né, em todas as esferas, pensarem de uma forma da gente realmente fortalecer de novo, sabe, dar força. Como eu disse, eu tenho visto coisas muito boas, né? Tem Teatro Nu, tem Ateliê Voador, tem Argonautas, tem Duo Coletivo de Teatro, tem Coletivo 4, só para dizer alguns dos grupos que estão... A Outra está voltando. A Outra está voltando. Então, assim, o Bando de Teatro Odum, que, né, está tentando voltar. Então, eu acho que é o momento também dos empresários se sensibilizarem de alguma forma, assim. Como é que eu posso ajudar? Nossa sede foi perdida por causa de 36 mil anuais. Eu precisava de 36 mil anuais que eu tirei a vida inteira da bilheteria e quitei o IPTU e o aluguel. A água, a luz e a internet. Chega um momento que você não tem mais de onde tirar. Trabalhando um sábado por semana, eu trabalhava de quinta a domingo, hoje eu apresento sábado. Então, e a ideia é andar com as próprias pernas. Eu não quero depender de governo, eu não quero depender de empresa, mas eu quero andar com as próprias pernas. Isso, nesse momento, é difícil. Então, nesse momento, é preciso que as comissões aprovem os projetos dos que estão começando, dos que já estão aí, né? E, ao mesmo tempo, que os empresários também abram os olhos para que... É uma forma de você aliar sua marca, né? A gente vem para Lauro de Freitas, por exemplo, um restaurante como o Picuí, né? Que é um restaurante que já apoia a gente há algum tempo. Sim. É uma forma da gente falar também do Picuí, falar bem do Picuí dentro do texto da peça, né? Falar do Poderoso Chefão, né? Onde a gente almoçou hoje muito bem, ali no Mercadão de Lauro de Freitas. Todas as empresas que apoiam a gente aqui, né? Falar do Jurapod, né? Falar de vocês em cena. Matriz Autoescola. Matriz Autoescola, entendeu? Rangel Baiano, assim, é um irmão, né? É um irmão. Eu chamo ele de meu irmãozinho. Ele é grandão, mas eu chamo de meu irmãozinho. São parceiros antigos, né? Então, a gente precisa... Nós, atores, nós, artistas, precisamos realmente cada vez mais falar bem de quem ainda apoia, de quem ainda está na luta junto com a gente. Mas é preciso que mais gente entre nessa luta para que a gente fortaleça. Escolas, professores. Acabei de falar com a professora do Lince, né? Quando Pandora veio se apresentar aqui no Lince, foi um sucesso, né? Uma reunião de pais e professores que teve aí. A gente se apresentou na quadra de esportes. Então, acabei de falar com a professora, leva a galera, sabe? Divulga na escola, porque muita gente já conhece. Então, vir para Lauro é uma felicidade, é uma alegria. A gente vai ficar 3 semanas aqui, dia 6, 13 e 20. Espero que a gente consiga fazer ainda mais um final de semana, dia 27. Depois a gente vai para Camaçari, dia 3 de junho. E se tudo der certo, dia 10 de junho em Pojuca, num evento fechado. Sim. Aí vem a parada normal do São João. Anualmente a gente tem que fazer mesmo. E em julho a gente volta no Teatro Módulo. E para adquirir esse ingresso, tudo der certo, adquirir esse ingresso, como é que funciona? Pelo Simpla. Se vocês seguirem @Cia Baiana de Patifaria, vai estar lá o link, na bio tem o link. A gente posta sempre, semanalmente, diariamente, na verdade, a gente posta vídeos, cards, coisas interessantes sobre os personagens. Às vezes a gente grava umas maluquices no camarim, porque isso também oxigena a rede social, né? A galera gosta. Improvisos, brincadeiras de camarim, sabe, que a gente faz. Nesse sábado está previsto o Mosaico ir para o ar com uma matéria que foi feita muito incrível, com o Vitor Silveira invadindo o camarim, invadindo o bastidor, invadindo a cena, sabe, com câmera. Foi muito bacana. A matéria vai pro ar esse sábado. Então, assim, esperar que o público venha, né? Compre seu ingresso no Simpla. A bilheteria parece que também está vendendo. Procura Rangel Baiano, que ele sabe, né, como você conseguir o ingresso. E esperar todo mundo de braços abertos para darem quase 2 horas de gargalhada, né? 1h30, 1h40 de... Lelo, para concluir nosso Jurapod, eu abri umas perguntas no Instagram e eu separei 2 perguntas que eu achei bastante interessantes. Que mandaram, foi? Uma foi que mandaram. Legal. Uma é que se você tem projeto, a companhia, para levar bofetada para as escolas públicas. Isso foi uma pergunta. Ótima pergunta. E a outra pergunta foi se você tem pretensão em voltar com as Noviças Rebeldes.
Olha, Mas dessa vez eu não vou chorar, não. aí agora já tem um know-how. Eu tenho que tirar o chapéu para esses caras, porque a primeira versão de Noviças, quando o Wolf veio, né, para a primeira reunião, ele estava no ar com A Viagem, uma novela, né, que foi tanto sucesso que esticaram ela no ar. E aí o Wolf disse assim, olha, eu não posso ficar na Bahia. Então, assim, trouxe texto, trouxe partitura, trouxe tudo, nós reunimos a equipe toda, assistente de direção, Beth Rangel, Sérgio Souto, marido de Beth Rangel como diretor musical, foi com quem eu iniciei no teatro, me ensinando tudo sobre canto e ela sobre como usar meu corpo. E ele disse assim, eu tenho que voltar para o estúdio e vocês ficam se preparando. Então, assim, foi um trabalho técnico de quase 5 meses, aprendendo a cantar, dançar, sapateado, balé clássico e tal. Esses caras, essa última versão, né, ele, Rodrigo Villa, Marcos Barreto, Mário Bezerra e Lázaro Reinaldo, tiveram 2 meses para fazer o que nós fizemos em 5. Né? Então, assim... Então eu tiro o chapéu por isso. O cara chorou e eu vi chorando, como eu chorei também, né, no sapateado, eu geralmente sofria muito. Mas é porque foi um trabalho muito intenso, realmente, de preparo. E é preparo físico, não adianta. Assim, essa coisa fazer uma bailarina. É. Eu nunca tinha feito balé clássico. Essa coisa do sorrir enquanto dança e canta, que Wolf pedia, na verdade, eu estou sofrendo, mas a plateia não precisa saber que eu estou sofrendo, entendeu? E isso é muito bom, o ator conseguir isso, né? Então, esses caras conseguiram, fizeram maravilhosamente bem. É lindo, sobre as perguntas, essa primeira pergunta ela é interessante porque existia uma época em que nós fazíamos espetáculos comprados pelo governo do estado, através da Secretaria de Educação, e pela Secretaria Municipal de Educação também, para a prefeitura, para escolas. Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem o maior prazer de fazer. Capitães da Areia, por exemplo, foi um espetáculo muito visto por estudantes da rede pública, porque existia esse projeto. A Vaca Lelé foi um espetáculo apresentado também dentro desse projeto. Esse projeto acabou. Eu não conheço nenhum ator, nenhum grupo que esteja realizando ele ou que esteja sendo contratado para fazer. Então, eu acredito que não exista mais. Que é aquela lacuna que eu falei, né? Essa lacuna é essa. Os jovens deixaram de ir ao teatro também por isso, porque eles perderam esse vínculo, né? Eles não têm poder aquisitivo, né? Então a prefeitura e o governo do estado precisam criar esse tipo de estímulo, entendeu? Fomentar, senão, entendeu? A galera de rede pública, eu sou um estudante de rede pública e adorava as escolas por onde eu passei. Então, acho que a gente pode ter não só uma educação melhor, como a gente pode ter uma união de arte e educação muito incrível. Essa apresentação que eu fiz de Fora da Ordem semana passada foi um projeto voltado para a arte e educação de 2 professores, Tassiana Bonfim e Zé Carlos Bastos. Núcleo de Língua Portuguesa e Cultura, através da faculdade... Zé Carlos foi meu professor de literatura. Sério? Fantástico, fantástico. Aquele cara é incrível. Através da faculdade de Direito Baiana de Direito, que deu apoio. É um projeto que eu me reúno com uma plateia de poder aquisitivo maior, porque são da rede privada, entendeu? Mas, por exemplo, quando em 2015 a Defensoria comprou o espetáculo, foram 2 sessões... foi para gente em condição de rua, em situação de rua. Sim. Foi para movimento LGBTQIA+, das travestis, a polícia militar foi convidada. Então, assim, eu tinha uma plateia super diversa no espetáculo que foi comprado, entendeu? O que a gente não pode fazer é fazer por fazer de graça. Então, assim, é preciso que o governo, que a prefeitura se empenhe nesse projeto de arte e educação de novo, para que a gente volte realmente a realizar as sessões. Existem colégios que têm teatros desativados. É preciso que o governo do estado reconheça que há centros de cultura, que são teatros que a gente visitou muitas vezes, que estão fechados. Alguns em reforma, que dura anos e que não se tem previsão. Alguns sem previsão nenhuma, porque a obra parou mesmo. Então, a gente está sem cidades para visitar porque tem centros de cultura fechados. Imagina um colégio como o ICEA, tem 4 teatros lá dentro. Sim. Ninguém sabe. A gente conhece o maior, né? A Elis Regina já veio, mas lá dentro, depois que eu entrei, existem 4 palcos, né, que poderiam estar
né, sendo fomentados para a arte e cultura. A outra, Noviças Rebeldes, infelizmente, se a bofetada está parada porque eu não tenho como refazer o cenário. Ontem Marcos Barreto, que é um dos atores, me perguntou, né, sobre o segundo semestre. Eu falei, eu remonto na íntegra, mas desde que eu tenha dinheiro, condição para remontar como ela precisa. Perucas novas, alguns figurinos precisam ser Vamos precisar do seu pai cuidados, os sapatos, o cenário que danificou. Então, assim, precisa de investimento. Noviças Rebeldes, então, nem se fala. É um espetáculo caríssimo. Para o Brasil, né, para musicais que hoje estão conseguindo captar, né, ou conseguiam captar antes do antigo desgoverno, quando a gente tinha ministério, conseguiam captar até 15, 20 milhões. A gente nunca conseguiu captar nada para fazer Noviças Rebeldes. Noviças Rebeldes, a primeira versão, a gente conseguiu captar acho que 150 mil de uma lei municipal que existia, a Lei Alfaia. E essa lei não existe mais. Foi uma lei municipal e a Telebahia, na época, entrou como patrocinadora. Mas, fora isso, a gente, né, eu conto nos dedos de uma mão 5 vezes que a gente teve patrocínio na nossa história. São 36 anos de história, 5 vezes de patrocínio. Então, o resto foi bilheteria. E é para onde eu realmente gostaria de voltar. Viver da bilheteria que gere renda para cada ator, sim, pagar cada técnico da maneira decente que precisam. E a companhia ter o fundo de caixa. A gente sempre chamou fundo de caixa, que é aquele que nos fez O público tem que entender viajar. que é uma arte, mas atrás da arte tem um profissional. Claro. Vou fazer uma pergunta, os teatros, como é que funcionam? É uma parceria, locação? É locação, né? É locação. E aí, sim, há teatros que estão estão criando até uma condição possível, pós-pandemia, né? Compreendendo a situação e tal, fazendo valores né, possíveis. Mas já há teatros que estão voltando aí com tabelas que absurdo, não tem condição nenhuma de um artista local locar. E o nosso Vila Velha lá, como é que tá? É um teatro que eu adoro, mas ele precisa de investimento, né? Ele foi perdendo patrocínios ao longo do tempo e aí ele precisa de investimento. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu espero que não seja mais um teatro fechado em Salvador, né? Porque ele realmente correu risco. A última peça que eu fui a gente perdeu aqui Bel, né? A gente ali. perdeu Teatro Maria tempo. Bethânia. Eu acho que, assim, sinceramente, eu tive uma reunião com o Fernando Guerreiro em 2021, quando ele nos chamou para fazer esse projeto da Fundação Gregório de Matos. Eu falei, eu acho indecente que qualquer gestor permita que um teatro seja fechado nesse estado, nessa cidade. Há que haver alguma forma, mobilizando vereadores, deputados, entendeu? De reverter isso. A classe teatral já tem alguma agenda marcada com a ministra Margarete? Eu acho que ainda não há nada, entendeu? Mas a gente estava conversando sobre isso hoje. A gente tem uma esperança, né? Pelo menos apareceu uma esperança que durante 4 anos a gente não tinha, né? Era desolador a realidade que nós vivíamos. Hoje a gente tem uma esperança. A questão vai dar tempo, né? Quantos grupos vão resistir até que isso tudo que está sendo pensado... Mas usando a máxima, né, Lelo, que baiano não nasce, estreia, tem que buscar a mulher mesmo, rápido. Eu postei muito sobre o significado de perder uma sede, que muita gente talvez não tenha a compreensão, a dimensão. É que eu torço para que todos os grupos de teatro tenham uma sede. Porque eu entendi o quanto é necessário você ter uma sede, o quanto é necessário você ter o lugar onde é o cérebro, onde você cria os projetos, escreve, digita, envia, recebe, manda de novo, revisa. Tem o acervo, que é onde a gente guarda figurino, cenário, adereços, perucas, sapatos, todo o acervo desde a era analógica a digital, tudo que a gente guardou de imagem, né? Foto impressa, fita beta, fita VHS, DVD, disquete, enfim, tudo que você imaginar, e a sala de ensaio, né? A sala de ensaio é onde é o coração, é onde tudo é criado, é onde a gente enlouquece criando personagens, é onde você diz assim, não vai rolar, e
acaba o ensaio e você sai dali certo de que você está com a peça pronta para estrear, entendeu? Então, o meu desejo realmente é de que, de novo, gestores da área cultural, parlamentares que estão envolvidos em comissões de cultura, prestem atenção nisso. Liberem IPTU de teatros. A prefeitura não vai falir se ela liberar IPTU de teatro. Mesmo que o teatro esteja vinculado a um colégio, vinculado a uma instituição que não é da cidade, ou uma instituição estrangeira, foi isso que foi alegado para o Aquibeu né, a ser derrubado. Perder o Aquibeu não é um perder o Aquibeu. Perder o Aquibeu é perder uma galeria de arte, perder uma escola e perder um teatro. O ISBA vai ser reaberto agora. Mas eu não sei em que condições de trabalho vai se ter o ISBA. O Sesc Casa do Comércio vai ser reinaugurado no segundo semestre. São notícias boas, né, no meio disso tudo. Mas, sei lá, sabe? Assim, será que a prefeitura vai falir se liberar teatro durante... Não tem isenção para tanta coisa, assim, não tem estímulo para tantos setores, né, para o automobilístico, para o agronegócio. Vou dar 10 anos, eu vou dar 5 anos de IPTU, sabe? Para que a cultura, a arte cênica se fortaleça de novo, sabe? Para que os teatros não fechem, para que se consiga investir em equipamento, para que se consiga investir em funcionário, para pagar melhor funcionário. Taxa de funcionamento. Você me perguntou sobre a pandemia. O que foi mais estranho para mim na pandemia também foi receber uma taxa de funcionamento quando nossa sede estava fechada. Ela levou 2 anos fechada. Sim. Mas a prefeitura teve que receber a taxa de funcionamento. E a minha luta, junto com vários artistas que se reuniram num grupo chamado Plano de Crise, Frank Menezes, Marcelo Flores, Marcelo Prado, Ana Maria Prado, Selma Santos, João Guisandi, fomos artistas que se reuniram num grupo de WhatsApp chamado Plano de Crise para tentar dialogar com a Secretaria de Cultura Municipal e Estadual, com fundações, né, da área cultural, para que minimamente, o que é que dá para fazer para minimamente não fazer a gente perder o sono, sabe? E aí um dia me botaram numa audiência online, né, porque a gente estava tudo nas lives, né? E aí eu peguei o boleto e mostrei na câmera, entendeu? Tá aqui para eu pagar. Eu vou pagar como se eu não estou funcionando? Eu vou pagar como se eu não estou em cena? Então, assim, a família me ajudou muito. Minha família me ajudou demais, né? Assim, a passar esse tempo. As cestas básicas que eu falei ajudaram a muita gente. Então, eu acho que há que se pensar, assim, de que forma para não fechar mais teatro, sabe? Porque tem muito teatro ameaçado. Tem muito teatro ameaçado de fechar as portas por falta de recursos para se manter. Então, acho que há que se pensar num grupo, sei lá, entendeu? Uma comissão que se forme. E aí marcar essas pessoas, né? Bruno Monteiro, Marighella, Margarete, enfim, para que eles realmente se debrucem sobre isso. É importante, né? Ontem artistas estavam lutando por direitos autorais lá em Brasília, e é importante, é óbvio, mas existem os artistas locais, né? Que estão aqui na ponta. São os operários, sabe? Assim, que não foram para fora, estão tentando se manter aqui. Rodrigo Villa, sou eu, Marcos Barreto, Alexandre Moreira, Maurício Martins e tantos, uma centena, milhares de outros, né, que ficaram aqui. E os que saíram abrem porta, Vela? Eu acho que sempre saber que alguém é da Bahia e está brilhando num filme, está brilhando numa série, está brilhando numa novela, entendeu? Isso é bom. Na música a gente tem isso, né? Assim, sim. João Gilberto, Raul Seixas, orgulho, Caetano, né? Não gera orgulho? Betânia, Gal, orgulho do conterrâneo, né? Assim, cria-se um pitch, dá uma... Eu não sou bairrista em relação a isso, não, mas eu acho que dá uma... Saber que artistas que passaram pela companhia hoje estão fazendo filmes incríveis, sabe? Sim. Novelas incríveis, é muito bom. Mas eu valorizo muito os que estão tentando ficar aqui, os que estão
tentando manter forte Resistência, a né? arte e a cultura aqui. Resistência. É um trabalho de resistência. Lélio, eu Acho tô que- aqui fazendo o Jurapod, mas tô preocupado com seus horários também, que vocês estão com compromisso. Eu tô preocupado com o horário de Rodrigo. Eu preocupado com você Gente- e você preocupado com o Rodrigo. Mas eu quero que você agora, para encontrar Lelo e para encontrar Rodrigo, diga o canal de vocês. Vamos lá, para me encontrar, conhecer melhor meu trabalho, é só acessar o Instagram, @o Rodrigo Villa, Villa com 2 L's. Vou repetir, @o Rodrigo Villa, Villa com 2 L's. Aproveita e amanhã me manda uma mensagem de aniversário, tá? Vou deixar meu Pix lá. Vou deixar meu Pix, você manda um presentinho. E Lelo, Lelo Filho, a Bufetada, Fanta Maria Bufetada, @Cia Baiana de Patifaria também. E no Cia Baiana de Patifaria vocês encontram o elenco inteiro, porque tá todo mundo lá sendo sempre marcado, curtindo as coisas. E é uma... Primeiro, agradecer imensamente eu vocês queria agradecer receberem vocês a e gente dizendo que isso aqui foi uma aula hoje. Né? Muito eu sei que tem bacana. muita coisa ainda para você falar. É isso que eu ia mas- dizer, já agendando a próxima data. Muito bacana o papo, queria muito vir com bacana. mais Rendeu, tempo rendeu. mesmo. Mas é também dizer a quem está nos assistindo que 40 anos atrás, quando eu pisei no palco, quem gostava da peça saía falando. Aí chegava no restaurante, chegava em casa, na faculdade, no dia seguinte, na escola, em casa, no almoço, tal, com a família. Hoje em dia a gente tem esse poder, né? Esse poder de dizer assim, eu gostei, entendeu? E eu tenho recebido mensagens muito carinhosas, muito incríveis, principalmente na página da companhia, muita gente seguindo. Mas é importante que esse boca a boca, que agora é digital, né, ele possa se fortalecer. Sim. Se eu somar os meus seguidores com os seus, entendeu? Eu vou estar ampliando o poder de divulgação de um espetáculo. Porque a gente também perdeu isso, né? Empresas que investem em divulgar cultura. Por isso fica meu agradecimento à Central de Outdoor aqui, porque é uma empresa que está ali, né, parceira, quando pode, quando não pode também diz, então, mas sempre que pode apoia, e eu agradeço imensamente porque bota a nossa cara na rua, né? Outdoor é importante por isso, porque às vezes você está no trânsito estressado e tal e você vê os personagens da Sim. companhia, entendeu? Vem uma memória, vem uma lembrança, dá uma risadinha, entendeu? Fala para o amigo, fala para a pessoa que está no carro, no ônibus. Então, você pode nos ajudar simplesmente não só curtindo, mas Divulgando, compartilhando, entendeu? Tem vídeo, tem card, tem as brincadeiras que a gente apronta e a gente está sempre postando. Então, se você ajudar, vai ser E maravilhoso. pode mandar as datas pra cá, que a partir de agora o Jurapod vai Massa, Vai massa. divulgar. disseminar. Então fica o convite aqui, dia 6, agora sábado, dia 13 e dia 20, 19 horas, ingressos no Simpla, Fanta e Pandora, uma folia de outono, no Cine Teatro Lauro de Freitas, aqui na Praça da Matriz, para quem não conhece o centro da cidade. E a região, gente, assim, não é pra galera de Lauro, é pra galera da Camaçari, região. Silvão Filhos. Todo mundo. E Rodrigo, suas considerações finais para a gente encerrar. Eu queria agradecer também, né, aos Jurapod. Esse cara não agradecer a falou de uma vocês. coisa importantíssima. Esse cara está fazendo um trabalho à noite, importantíssimo, né? A Novela das 9 está fazendo um trabalho incrível através da Divina Valéria, que é um trabalho de não só resgatar, mas como mostrar a importância do trabalho, por exemplo, de Divina Valéria, que é, né, daqui da Bahia, né? Musa do carnaval nos anos 70, início dos 80, e hoje está com um cabaré, né, na Novela das 9, na Travessia, homenageando drag queens. Então, Sim. elas fazem a menção a drag queens que já não estão mais aqui, mas elas mencionam sempre. E Rodrigo está fazendo um trabalho incrível no Boteco do Paulista. Tem uma personagem drag queen chamada Bomba Cremosa. Que é um personagem que eu né? conheci, né? Eu conheci esse personagem no espetáculo. Foi no Que é Rodrigo que faz também. Rebola. Rodrigo faz. Isso, e aí eu tô fazendo um show toda quinta-feira no Boteco do Paulista, que fica lá no Rio Vermelho, em Salvador, na Rua da Paciência, ao lado da Taperia. É quase em frente à quadra de Society. Society. E aí é o seguinte, amanhã é meu aniversário e é aniversário também da personagem. Na verdade, ela se 18 tornou... anos. 18 aninhos. E aí eu vou fazer um mega show amanhã nesse lugar, Boteco do Paulista, às 21 Então horas. convida o pessoal aí, o pessoal tá te vendo. Galerinha, amanhã, quinta-feira, dia 4 de maio,
lá no Boteco do Paulista, que fica no Rio Vermelho, É hoje, em né? Salvador. Porque vai ao ar amanhã, né? Vai lá amanhã? Então hoje, gente, daqui a pouquinho. Às 21 horas no Boteco do Paulista, show de Bomba Cremosa. Vão ter várias convidadas. Melissa Edwards, Janu Sebastiana, Lady Cleitores. Vai ser show de bola, tá certo? Quero todo mundo lá. Os nomes são incríveis, os nomes são Comemorar incríveis. 2 aniversários. 2 aniversários. O meu, Rodrigo Vila, e de Bomba Cremosa. E mandar um beijo pra meu irmãozinho Rangel, que tá trazendo mais uma vez a gente pra cá, tá? Pra Mel e Julinha, que estão fazendo a produção. Tô cobrando diária do pai pra fazer produção. R$30 por dia. E agradecer mais uma vez a vocês, cara.